Olá, meu amigo, minha amiga. Coisas incríveis estão acontecendo aqui no nosso país. E você que acompanha sempre os nossos encontros, já me viu dizer várias vezes que espaços como o nosso portal não estão apenas combatendo pessoas que se colocam classicamente no campo da direita, que defendem algumas pautas econômicas, algumas visões de mundo. Não, nós estamos combatendo, desde que o Bolsonaro chegou ao poder, um conjunto muito grande de vigaristas e criminosos de todas as espécies que se autoproclamam como sendo pessoas de direita, pessoas conservadoras. E hoje, muitas dessas criaturas estão se convertendo em verdadeiros bobalhões. Uma coisa é você ter essas criaturas dentro da esfera de uma estrutura política de poder. E aí eles são muito perigosos. Mas quando eles estão fora dessa estrutura de poder, muitos são apenas bobalhões, mas continuam ainda a envenenar uma parcela muito importante da sociedade brasileira e nada como termos aqui esse nosso espaço para jogarmos luzes sobre algumas dessas criaturas e apontar também que aquilo que eles estão tentando fazer não terá o menor resultado, o menor efeito em relação a condenações futuras que remeterão muitas dessas criaturas para a cadeia. Vou conversar com vocês sobre o que aconteceu hoje aqui no Brasil, os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, venha participar aqui das nossas atividades. Se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe, recomende. Não se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, hoje eu já abordei aqui algumas situações histéricas de um personagem que nunca pôde ser desprezado dentro do campo político, porque ele tem ali uma série de seguidores, né, um volume muito grande de pessoas que o seguem por razões religiosas, mas passaram também a seguir por razões políticas, porque foi o principal mentor político do ex-presidente da República, por incrível que possa parecer. Bom, situações estão correndo paralelamente a tudo aquilo que nós estamos vendo. Uma hoje diz respeito às joias que o ex-presidente inelegível surrupiou, subtraiu aqui do nosso país para vender, para tirar algum tipo de proveito econômico. Hoje saiu uma matéria na CNN que mostra que a Polícia Federal está mandando a última comitiva para os Estados Unidos para a coleta das últimas provas para finalizarem o inquérito para remeterem para o Supremo Tribunal Federal dessa subtração dessas joias. Gente, não tem escapatória, não tem como dizer que não foi ele, que não viu, que apareceu dentro do avião, que não vendeu, que foi tudo culpa do Cid, que não sabia de nada. A situação está muito complicada. Então, esse ano de 2024 promete. E esse pessoal do mundo paralelo está tentando o tempo todo jogar algum tipo de questão para um lado, para o outro, para ver se distrai a sociedade e para ver se descredibiliza e se deslegitima uma condenação final que o Supremo Tribunal Federal fará em relação a muitos desses criminosos. Muitos estão advogando em causa própria. Estão tentando fazer algum tipo de encenação para distrair a sociedade. Então, no caso das joias, a notícia última é essa aí. Temos algumas situações que têm um efeito muito grande, infelizmente ainda no Brasil. Uma delas foi, após o evento de ontem, um especial, né, um documentário que a extrema-direita fez, tentando ali endeusar, mitificar a figura do tal Clezão, uma dessas figuras que foi presa lá dentro do Congresso Nacional, quebrando as coisas, enfim, e foi vítima, né, desse envenenamento todo provocado por eles mesmos. Eles mesmos envenenaram pessoas como milhares e milhares, milhões de Clezões, e agora, quando se deu o resultado fatal em relação a ele, eles querem colocar a culpa em outro. Então eles fizeram esse documentário, mas vamos lembrar, né, esse Clezão era um fiel da igreja do Malafaia. Isso explica muitas coisas. Alguém que não se isolou, alguém que acabou pegando Covid, alguém que não se vacinou, alguém que não tomou cuidado, ficou cheio de sequelas e mesmo assim ainda foi quebrar as coisas lá no Congresso Nacional. A situação ficou muito ruim para ele, acabou morrendo, enfim. Mas estão tentando transformar essa criatura em Marte, as mesmas criaturas que o levaram à morte e as mesmas criaturas que levaram centenas de milhares de brasileiros à morte também, que estão agora com culpa no cartório, e não adianta ficar fazendo videozinho, espuminha para um lado e para o outro, que nada vai salvá-los. E aí, uma das coisas que são mais
curiosas, né, no campo da extrema-direita, eles buscarem algum tipo de argumento intelectual na extrema esquerda. E aí surge novamente o senhor Rui Costa Pimenta, que está funcionando aí como um grande aliado, né, da extrema-direita aqui no nosso país, quando ele diz coisas que são publicadas pelo clã Bolsonaro, coisas como essa aqui, ó. De mais 90 perigosos terroristas, segundo a definição da imprensa golpista, da imprensa de esquerda. Imprensa golpista, imprensa de esquerda? Que país que esse cidadão está vivendo, né? No STF, são terroristas perigosos. A primeira pergunta é a seguinte: se existe uma prisão preventiva que seria legítima, porque se ele é um terrorista, então ele é uma ameaça de atentados terroristas. Então ele deveria estar preso. Gente, é o seguinte, é o Olavo de Carvalho reencarnado no Rui Costa Pimenta, né? Senhor Rui, no direito nós dizemos o seguinte, que o nome em iuris, o nome jurídico das coisas, pouco importa se o cidadão cometeu um ato e aquele ato está previsto dentro do Código Penal. Ele vai responder por aquilo. O nome, a expressão terrorismo, ela surgiu nesse contexto para tornar mais clara as situações que aquelas pessoas que estavam quebrando tudo estavam envolvidas, o que elas pretendiam no final. E aí a gente vai ver aqui mais uma figura, né, que é um bobalhão aqui, que está pegando uma estatística, uma pesquisa que saiu hoje para tentar também diminuir o que aconteceu, na esperança de salvar a sua própria pele, porque está muito encalacrado, e tentar também dar algum tipo de boia de salvação para outros criminosos também, né? Então, quer dizer, o senhor Rui Costa foi parar de novo numa publicação do clã Bolsonaro. O clã Bolsonaro continua a atacar a economia, continua a atacar as coisas do mundo real, e as pessoas que vivem no mundo paralelo, você certamente é testemunha disso, deve conhecer alguém que acha que o Brasil está muito ruim, que as coisas estão muito caras, que o combustível está mais caro que na época do Bolsonaro, que está tudo pior do que no governo Bolsonaro. Então, existe um trabalho de comunicação muito importante que precisa ser feito em relação ao que está acontecendo hoje com o governo Lula, mas mais do que isso, o governo Lula precisa apresentar resultados econômicos concretos e trazer algumas questões para o debate público. Porque senão vai ser esse jogo jogando para o lado, Haddad fazendo o papel de um moço comportado na economia, o governo adotando a pauta neoliberal, respeitando todas as propostas dos grandes veículos de comunicação, da Fiesp, do Banco Central. E aí, quando chegar na próxima eleição, a gente vai acabar sendo surpreendido pelos negacionistas de volta ao poder. Então, essas questões todas têm que ser muito seriamente debatidas. Saem alguns dados aqui no Brasil, nos cadernos econômicos, que não são colocados para o grande público, como, por exemplo, essa matéria aqui no jornal Valor Econômico. Gente, isso aqui é uma coisa escandalosa, escabrosa, e que é uma das coisas que o presidente da República podia chamar para discussão, né? Pelo menos iluminar esse tema. A matéria diz: país gasta com juros 25% da receita fiscal. O pagamento de juros sobre a dívida do governo federal na América Latina aumentou significativamente em 2023, representando 25% das receitas fiscais no Brasil. Gente, é muita coisa. Em janeiro do ano passado, idêntico relatório da ONU tinha mostrado que o pagamento de juros pelo governo brasileiro representou cerca de 23% das receitas fiscais, arrecadação de impostos, taxas alfandegárias em 2022. Em 2012, a taxa era cerca de 20%. Ou seja, o Brasil está aumentando cada vez mais o pagamento de juros, que é retirado da questão fiscal aqui, do ambiente fiscal que o nosso país, ou seja, dinheiro dos nossos impostos, que 1/4, segundo a ONU, está sendo direcionada para pagar ciranda financeira juros. Se for considerar o conjunto de outras despesas que tem com pagamento de juros, contratos, enfim, a coisa ultrapassa 40%. Então, o Brasil fica discutindo migalhas, disputando cada uma pasta, uma migalha puxando para cá, do que sobra depois que é utilizado para pagar o sistema financeiro internacional. Então, isso precisa ser discutido. Como é que a gente pode aceitar isso de uma forma absolutamente inerte, sem a coisa ser colocada para o debate público, né? Mas é isso que está acontecendo aqui no Brasil. E não adianta fazer um governo para agradar a mim, para agradar você, as pessoas que já votaram em Lula. O grande desafio é trazer as pessoas que não votaram, para que as pessoas consigam perceber uma mudança na realidade, porque essa sim é a principal ferramenta de quebrar
com essa história da polaridade aqui no nosso país, né? Bom, daí a gente chega aqui aos estelionatários que estão se convertendo em verdadeiros bobalhões. Esse aqui hoje está fazendo um desafio ao ministro Alexandre de Moraes. Mais cedo eu mostrei aqui uma frase dele, que se Bolsonaro tivesse seguido, e, aliás, o Bolsonaro tentou, ele só não conseguiu porque o Supremo Tribunal Federal barrou. Mas se isso fosse colocado em prática, talvez eu não estivesse aqui, eu estivesse morrido, ou você mesmo que está aqui poderia ter morrido também, né? Porque o que pregou aqui, nesse discurso criminoso, essa figura foi isso aqui. Quer dizer, caos social mata mais do que coronavírus. Então, nós não podemos brincar. O presidente está correto. É a escolha de Sofia. O que é que causa menos dano? E o que causa menos dano é abrir tudo. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. A minha oração com a de milhões de brasileiros. A gente coloca Deus no meio. Agora é o seguinte, em que lugar do mundo teve caos social? Que matou mais do que o vírus aqui, nos seus próprios países. Então, gente, é uma coisa irresponsável, criminosa. Vejam só, o Supremo Tribunal merece muitas críticas por várias situações, mas nessa ajudou a diminuir o número de genocídio, o número final de genocídio que essa gente praticou. E hoje essa criatura, que está se convertendo num consultor ainda do inelegível, numa figura, num grande bobalhão, né? Virou desculpem aqui, um palhaço de circo sem graça, né? Alguém ali que não está conseguindo mais dizer o que veio. Porque agora está tentando fazer um duelo, um desafio com o ministro Alexandre de Moraes, que é o quê? Colocar uma arma na cintura, que é desafiar para um bang-bang. Bom, hoje ele veio com essa aqui. E aí a gente tem que fazer alguns esclarecimentos. Depois vamos pegar aqui o outro bobalhão aqui. Eu estou provando porque ele é um ditador da toga. Agora vem meu desafio. Aí, ministro, finge que o senhor não é parcial e sim imparcial. Aqui está meu desafio. O senhor não vai abrir inquérito contra a Mind 8 e contra a Choquei? Essa cambada de máfia digital que cometeram vários crimes eleitorais, entre outras coisas? Eu vou fazer perguntas ao ministro que um brasileiro fez no seu... Gente, eu nem vou colocar aqui as perguntas, porque é uma coisa de uma ignorância tão abissal. Ele deve saber que o Poder Judiciário não abre inquérito por conta própria. Houve o inquérito das fake news porque ministros do STF foram ameaçados na sua integridade física e foi aberto o inquérito porque o regimento interno do tribunal permite isso. Mas, em regra, o Poder Judiciário só se movimenta diante de alguma provocação, quando há uma ação promovida por um advogado, por alguém, pelo Ministério Público. Então, o ministro Alexandre de Moraes não vai mexer um átomo atrás de choqueio, de coisas, porque se há algum tipo de crime, o senhor Malafaia, que deveria fazer uma representação, o senhor que deveria a polícia, o senhor que deveria acionar o Poder Judiciário. Então fica uma bravata muito típica de alguém sem noção, um bobalhão, e alguém que leva milhões e milhões de pessoas a crenças absolutamente ruins, como foi o caso do Clesão, que era fiel da igreja do senhor Malafaia, segundo as suas próprias palavras, né? Então, o bobalhão da tarde, para se somar outros bobalhões, é esse aqui também, né, que fica fazendo discurso negacionista e hoje veio com uma pesquisa da Atlas. Segundo ele, só 18% do povo brasileiro acha que os golpistas eram golpistas, algo assim. Vamos pegar esse trecho aqui. Convicto de que a resposta seria em torno de 90%, 70%, 80%. A resposta foi essa daqui. Apenas só 18,8% acham que o 8 de janeiro foi para dar um golpe. Ou seja, então, mais de 80% dos brasileiros, segundo isso, né, acreditariam que as pessoas foram para lá para não dar golpe algum, né? Era um bando de doido, né? Só que a pesquisa, ele leu parcialmente. 34% acham que aquelas pessoas foram por fanatismo político, outras 20% por fraude eleitoral, 18% por tentativa de golpe de Estado, outra manipulação de terceiros, outra razão, e patriotismo 2,4%. Só 2,4% dos entrevistados acreditam que aquelas pessoas praticaram os crimes em função de patriotismo. Então a gente pode considerar, por esse mesmo tipo de pesquisa, né, que 97% seriam pessoas antipatrióticas também, que estavam ali fazendo um tipo de baderna para destruir a nossa democracia. Então, é muita canalice, mas essa canalice se funde com o comportamento dos bobalhões, que é o que essa gente está
passando todos os dias para as pessoas que ainda acreditam neles, né? Nada disso vai evitar condenações, gente. Nada disso vai mexer em um átomo ali do ministro Alexandre de Moraes, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa gente, quando os inquéritos forem concluídos, muitos estarão na papuda ou na colmeia. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!